Salve, salve galera, suave o Imperador na área falando e com podcast na veia. E estamos aqui mais um dia, mais uma vez, alegre, feliz. Por quê? Porque eu sou imperador, porra, aqui ó, a poltrona do imperador. E hoje, recebendo ao reinado, quem está aqui comigo? Vira a câmera aqui, vira a câmera aqui. Olha só, o cara tem estilo. No mínimo, um estilo pegadíssimo ele tem. Fernando Liberal, salve, salve, irmão, bem-vindo. Bem-vindo, Imperador. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho sobre a mente. Isso. Mente são, corpo são? Exatamente. É isso aí. Então vamos lá, já assim, ó, vamos começar dessa forma, porque hoje é isso, é um bate-papo, ele vai, volta, sai e tal. Época de Copa do Mundo. Opinião e palpite para as quartas de final Brasil. Falta interação. Boa. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil, desde a Copa de 94, na minha humilde opinião, é interação. Isso. O que nós vimos naquela época entre Romário e Bebeto Top. era uma amizade, uma união, fora os outros jogadores, mas muito forte. Sim. Hoje a gente percebe que os jogadores eles estão ali muito, talvez, pela ganância, pelo ego, talvez. Sim. Tá faltando um pouco mais de entrosamento para isso se manter até realmente ser campeão. Sim. E é muito das coisas que vários técnicos que já passaram falam, né? De entrosamento e tudo mais. E aí já vamos na seguinte situação. Você consegue ajudar essa galera, seja da seleção, seja lá de qual for, com a parte do magnetismo e fascinação? Isso é possível ou não? Totalmente possível, Imperador. Explique. Vamos lá. Tudo é a mente. Sim. Tudo que a gente faz. Então, se tu conseguir mudar a sinapse cerebral de alguém, é o caminho neural, você começa a mudar o padrão de comportamento que aquela pessoa tem. Então, por exemplo, o Brasil agora, ele jogou 4-0. Sim. Segundo tempo, tomou um gol. Sim. E não fez nenhum gol mais. Perfeito. Isso não é porque ele estava se poupando. É porque ele chegou num comodismo, num padrão de comportamento. A gente já está bem. Uhum. Na verdade, a ideia é a gente quebrar esse fator. E se a gente quebrar esse fator, o Brasil ele pode ser campeão sim, na Copa, como também a gente pode ser campeão em outras áreas da nossa vida. Sim. Como a ansiedade, o estresse, a insônia, essa dificuldade que às vezes a gente tem para determinadas situações, com esposa, com namorada, profissionalmente falando. Então tudo é possível quando a gente sabe o caminho para a gente entrar realmente na mente de alguém. Caraca. Rapaz, eu sou publicitário, né? Então, de formação. Tenho uma coleção de pós-graduação aí, uma delas de psicologia comportamental. Então, deixa eu te perguntar assim, eu tenho alguns medos. Inclusive desse olhar seu. Nesse olhar, tipo olhar 43 que o maluco tá me aplicando aqui, eu tenho até medo. A minha pergunta é assim, até onde que essa situação vai dentro da mente de cada um? Por exemplo, vamos falar assim, vou assaltar um banco, que é um local muito fechado. As nossas mentes são fechadas, são bloqueadas. Sim. Né? Tem o consciente e o inconsciente. Isso. Né? Onde eu tenho uma teoria sobre cada um deles, enfim, eu trabalho na hipótese de ser o contrário. O que a gente chama de consciente, na verdade, ele ser inconsciente. E vice-versa. Então, assim, eu tenho meus bloqueios. Né? Ou seja, de incredibilidade, ou seja, de, aspas, o ladrão conseguir entrar na minha mente ou entrar no banco e o que vai fazer de bagunça lá dentro, até porque minha mente já é bagunçada. Então, como é que funciona isso, irmão? Então, existem formas... Imagina o seguinte, vamos para pensar assim. Imagina que a nossa cabeça tem várias portas. Sim. Então você tem lá 20 portas. 10 estão fechadas, 10 estão abertas. A pessoa que trabalha com a mente, ela precisa abrir todas essas portas. Ela precisa entender como abre essas portas. Primeiro nela, para depois ela abrir em outra pessoa. Sim. O que acontece hoje é que tudo acontece na mente, só que a mente ela é difusória de uma outra mente. Então hoje a ciência já explicou que aqui nessa região, estômago, intestino, toda essa região aqui, o core ali, a gente tem ali o segundo cérebro, onde tem 500 bilhões de neurônios. Sim. Então aqui nessa região passa a informação para cá e daqui passa para o corpo.
Sim. Então o magnetismo ele trabalha essa região da cabeça e a região do segundo cérebro. Então numa situação dessa, por exemplo, se alguém vai tentar assaltar um banco ou você está numa situação de perigo, você poderia usar essas técnicas como uma autodefesa? Sim. É para usar? Sim. Até porque nós não vamos bater em ninguém. Se o cara falar assim, passa tudo, você vai dizer, tudo bem, vou passar. Só que a diferença é que você vai estar num estado de presença onde as probabilidades é que você realmente afaste aquela pessoa de perto de você. Entendi. Por quê? Porque ele está num estado de alerta. Sim. E tu vai estar num estado de presença. Sim. Então as possibilidades de você estar nesse magnetismo e que nada te aconteça pior é muito maior se você estiver nesse estado. Entendi. E como é que faz para entrar nesse estado? Então, a gente tem vários livros hoje que dizem sobre o estado de presença. A gente tem nomes como Gurdjieff, Osho, a gente tem nomes como gurus indianos, milhões de pessoas. O problema é que falta hoje, que eu percebo, tem muita teoria, tem muito livro, mas não tem a prática. A ideia é o seguinte, imperador, é parar o pensamento. Só que, calma aí, neurologicamente não é possível parar o pensamento. E eu, Fernando Liberal, concordo plenamente. Sendo que tem uma vírgula aí. Os japoneses, eu sou um cara que passei algum tempo, alguns anos lutando ninjutsu, aquela arte samurai. E existia uma ideia muito grande no ninjutsu que era: você nunca pode deixar a espada cair no chão e você nunca pode deixar de sentir tudo. Então, o samurai, ele consegue perceber se tem uma formiga andando. Porque ele está num estado de presença muito grande. Então, o estado de presença é você sentir realmente o seu corpo aqui. Então, agora, a gente está tendo podcast. Sim. Tá, eu e você aqui. Eu tenho problemas? Sim. Você tem problemas? Sim. Temos contas? Sim. Temos outras coisas na vida? Sim. Só que nesse exato momento, nada vai resolver. Por esse motivo, se tu se concentrar apenas no teu corpo, em você agora, sentir teu sangue passando pelo corpo, sente alguma parte da perna pulsando, sente a cabeça de repente dando uma latejada, você se mantém presente, porque o seu pensamento não fica andando. Então, zerar o pensamento, neurologicamente, não é possível. Mas zerar o pensamento a ponto dele entrar e sair, e você se manter aqui, isso é possível. E aí Entendi. te torna diferente de várias pessoas. Entendi. Você falou algo muito, muito sério mesmo. E talvez, pela prática que você teve, eu sou faixa preta segundo Dan de Karatê. Então, muita meditação, até para aguentar as porradas no treinamento, para você colocar o seu chi para fora, que é a força que você tem, é muito... todo mundo fala do soco do Bruce Lee, como é que ele conseguia por minuto dar-lhe a porrada e o cara voar longe. Então é o chi dele, a energia se dispersando na hora. Isso que você falou, eu inclusive falo nos cursos. Bruce Lee, ele tinha o golpe de 1,5 polegada, né? Isso. Então, na verdade, quando ele tá lá naquela quadra de futebol de salão e ele faz aquele movimento assim, ele mesmo explica que a energia vem dessa região, ele consegue criar o vácuo, ele sente a presença e ele solta um impacto, mas não é a força. E sim a energia que passa aqui de baixo, passa pelos ombros, pelo braço e o outro cara sente. Agora, se eu te dissesse que dá para fazer a mesma coisa que isso, mas sem ser luta. Sim. Então, a gente pega essa energia, esse chi, ou ki, prana, a gente pega essa energia e faz isso em uma pessoa para tirar uma ansiedade, um estresse, um medo, fobia, procrastinação, depressão, um trauma, autoestima baixa. Caraca. Porque tudo tá não aqui, e sim aqui embaixo, no cérebro entérico, de onde vem esse ki do Bruce Lee. Então, na verdade, a gente usa para várias coisas. Pode ser para arte marcial, pode ser para realmente uma defesa pessoal. Imagina aquela pessoa que luta defesa pessoal, um policial, alguma coisa. Ele já sabe a técnica. Sim. Mas se ele usar a energia dele junto com a técnica? Dá, não segura. Então, na verdade, tudo é movido à energia. E é por isso que o todo é a mente é o universo e o universo é a energia. É uma ligação interna. Cara, você me falou ali, na época
né, na época, ainda existe, mas lá no Egito, onde a galera fazia aproximação das mãos ali e tudo mais. Aí você fala de ciência, você acabou de falar, né, dos neurônios na parte do core aqui, né, sei lá, do intestino, enfim, Sim. dos órgãos ali. E isso, de fato, eu estava vendo um papo aí de uns 4 dias atrás, e levei um susto, e a segunda pessoa que está me falando isso, que realmente existe neurônios no intestino, que é o segundo cérebro. Eu nunca, nos 45 anos de vida, havia ouvido falar disso. Depois eu fiquei pensando, e agora nesse breve resenha que a gente está tendo, eu falei, cara, faz todo sentido. Todo sentido. Mas aí a gente volta, porque como eu tenho TDAH, se eu ficava viajando na maionese, a gente vê lá, tipo, parece que eu sou fumador de maconha direto aí. Não sei onde é que eu tava. Mas assim, você estava falando ali no início do Egito e tal, da mão, de ciência e tudo mais. Tem alguma coisa a ver com espiritismo, algum tipo de religião? Como é que funciona? Maravilhosa pergunta, imperador. Vamos lá. Allan Kardec. Eu pergunto, até desculpa cortar, eu sou espírita kardecista. Ótimo. Allan Kardec. Perfeito. Manda bala. Allan Kardec, ele nasceu há 4.500 anos? Mais ou menos isso aí. Allan Kardec. Allan Kardec, 4.500 anos já é Egito. Allan Kardec veio de onde? Veio agora, a gente tem Allan Kardec com pouco tempo, agora da França, para cá. O passe magnético, ele veio de 4, 5 mil anos atrás. Isso significa que não foi o Allan Kardec que fez o passe. Uhum. Tem a doutrina espírita, tá tudo ok. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente vê aquele toque na testa que acontece em algumas igrejas. Perfeito. Aquilo também não é o toque do Espírito Santo. Aquilo é uma técnica que era usada no Egito. Pensa comigo, no Egito não tinha espiritismo, não tinha católico, não tinha evangélico e não tinha Jesus Cristo. Jesus Cristo tem 2.000 anos. Faraó, o Egito, a gente tem Ramsés, 4.200, 4.500 anos atrás. Sim. Essas técnicas já vieram antes deles. Logo, não pode ser cristã, espírita, evangélica, católica, porque não existia. Sim. Então, esses homens, muito inteligentes, eles pegaram algumas técnicas, conseguiram doutrinar, conseguiram criar coisas para ajudar as pessoas. Maravilhoso. Só que isso é muito bom para disseminar um conceito. Lá no passado, nós tínhamos os papiros de Ebers, que era um tratado médico, onde alguns sacerdotes egípcios passavam, sobrepunham as mãos na cabeça da pessoa e na barriga, e não tocavam. É o passe. Sim. O passe magnético. Depois, um homem chamado Franz Anton Mesmer, 1800, ele fez o mesmerismo, ou seja, ele entendeu essas técnicas. Depois veio Allan Kardec para estudar com os alunos de Mesmer, continuar, e aí doutrinou o Livro dos Espíritos, doutrinou o Espiritismo e assim por diante. Fez toda essa criação. E está tudo ok. Só que tudo isso vem de técnicas antiquíssimas. Então, o ateu, o agnóstico, não importa. Todo mundo consegue aprender, consegue desfrutar, independente da crença. Porque não é uma crença. É uma técnica que o teu corpo responde. Só que, claro, se tiver de uma base de uma crença, tem mais força. Por exemplo, a igreja que domina o mundo é qual? Católica. Católica. Quando o Papa chega lá, em Roma, nossa, eu já tive lá, no momento que ele falou, você sente uma energia universal. Parece que o mundo parou. Sim. Porque é o Papa falando. Aquele que não sabe quem é o Papa fala, é o Papa. Então, isso causa também, dentro dos neurônios, uma sensação do tipo, meu Deus, o que vai vir? O que vai acontecer? Isso ajuda. Mas o Papa também usa técnicas que eu uso, que alguns políticos usam e assim por diante. Eu imagino até que sim. Estava até conversando com a minha esposa ali e vou aqui abertamente falar para você, tá? Tem tudo a ver com o que você disse do Papa. Aquilo que eu estava falando com você ali. Eu fui pesquisar você, mas não o você. Eu fui pesquisar algumas pessoas que fizeram supostamente o seu curso. Como é que fala? Sua doutrina, não? É curso? É o curso ou a minha terapia. Terapia, tá. Aí fui pesquisar de que forma? Como eu já te falei, comportamental. Então o que eu vi? Eu analisei em você todo um estilo, que sim, é bacana, e fui olhando as outras pessoas à volta que estavam ali.
E isso, se você já me entendeu, eu vejo em relação ao Papa. Ou seja, ao Papa, Igreja Católica, né? A gente coloca para as pessoas como a gente é. E as pessoas se espelham na gente. Então eu vi vários de seus alunos uma cópia sua da barba, tentando ser. E assim, tá tudo certo. Até porque dos que eu vi, os caras são tão bonitos quanto tu. E eu não tô te cantando, para deixar isso muito bem claro. Entendeu? Nem perto disso. E, cara, é assim, ó. Eu tenho que rir porque assim, eu sou muito palhaço. Eu acho que ele tem a cor do olho dele ou é verde ou é castanho, cor de mel. É verde, verde. É verde, né? Ele olha pra mim com o olhar 43 e não é zoeira. E o olho dele brilha. Brilha. Tipo, a gente olha. Entendi por que a mulher dele, tipo, ele aplicou. Eu entendi, cara. Agora eu entendi. Então, assim, eu fiz essa analogia ali contigo, sim, não é pra menosprezar Claro. nem nada do tipo. E aí, com o que você fala do Papa? Sim. Quando você fala, eu acho que eu vi um videozinho seu, você cita alguma coisa do gênero. Como se comportar no gesticular, né? Tem maneira de se portar, tem maneira. Se tem maneira de se portar, de gesticular, de falar, tem maneira de se vestir, a maneira de se apresentar, Isso. tem maneira de tudo. E é por isso que eu vi um padrão sendo colocado. Isso eu achei top. Isso eu achei top. Igualzinho como você fala do Papa. São técnicas que outros mais aplicam. Sim. E ó, o olhar dele de novo. Eu vou conversar com ele assim. Cara, e assim, ó, brincadeiras à parte, mas é algo muito interessante. Muito interessante. O seu timbre de voz é interessante. Não estou falando do sotaque, porque eu sou até suspeito em falar, né? Sim, sim. Conterrâneo e tudo mais. Mas talvez a galera não saiba. Você, na época de roqueiro, você já foi roqueiro. Muito. Aí. Você já fazia ou não fazia, ou nem ideia tinha dessa situação? As pessoas sempre falavam da minha voz. Sempre. E do jeito que eu olhava. Apesar que naquela época eu ainda não fazia isso. Eu trabalho basicamente sem parar com isso há quase 15 anos. Mas no final que eu tinha banda, eu tocava Pantera. Nossa, top. Steve Vai era uma grande figura na minha vida. Sim. Então, enfim. E eu chegava no palco e eu conseguia sentir meus dedos, eu conseguia sentir eles percorrendo a guitarra, eu conseguia sentir o cheiro da fumaça ao mesmo tempo. Eu conseguia fazer coisas que não eram muito comuns e eu não tinha nenhum tipo de técnica para isso. Eu percebi que existia uma presença em mim diferenciada, só depois eu fui aprender como fazer aquilo de propósito o tempo todo. Que aquilo só seria bom para mim. Então, a ideia, na verdade, nessa época de roqueiro, que eu queria estar num palco, eu queria estar fazendo com que a música influenciasse as pessoas. E hoje, a minha voz, é o jeito que eu falo, é o jeito que eu me porto que acaba mudando as pessoas. Então isso é muito lindo, porque Deus, de qualquer forma, conseguiu me colocar no destino, no caminho correto. Que você sentia no palco, você acabou achando o caminho, entre aspas. Exatamente. São outros palcos, não é o palco de uma banda em si, mas é um palco de eventos, de muita turma, de muita gente. É outros palcos. E a ideia, na verdade, é você modificar, porque a música não é para você também melhorar, escutar, e enfim. Sim. A música teria esse sentido. Sim. Eu sei que hoje tem algumas músicas que só Jesus Cristo na causa. Que se você ouvir, você afunda mais ainda. Jesus, nem me fale. Mas, contudo, porém, todavia, a ideia da música é essa, né? Ela atingia alguns neurônios que captam aquela sensação de bem-estar, gera aquela sensação, aquela dopamina em você, aquela motivação de repente. Porque a dopamina, ela assim, ela se liga ao cérebro em 15 segundos, imperador. É mais ou menos assim, 15 segundos. Vou dar um exemplo. Você vê um comercial de comida. É por isso que o comercial é rápido. Sim. Aí em 15 segundos o cérebro se liga à dopamina. Só que você pede a comida no iFood. Você foi sugestionado por aquilo, aí você pede. Porque gerou dopamina. Dopamina é um estímulo de motivação. 15 segundos.
Ok. Aí você vai lá, demora 30, 40 minutos para o iFood chegar. Quando o iFood chega, demorou um pouco, não foi imediato. Uhum. A dopamina caiu, a noradrenalina subiu, e você perdeu um pouco daquela coisa, você fala, pô, por que eu pedi isso tudo? Aí você come. Não precisava. Vai gerar de novo uma outra dopamina e você vai ficar comendo o tempo todo. Aí você pode engordar, você pode ser um consumista, você pode começar a ter algum distúrbio. Se a gente entende como é que o cérebro funciona desse jeito, eu posso trabalhar ele ao meu favor e não contra. O TikTok, por que ele é uma febre? Porque é 15 segundos. Dopamina, caiu, muda de vídeo. Muda de vídeo. Muda de vídeo. É uma técnica que eles usaram. E a gente usa essa técnica também para ressignificar a mente. Então eu consigo ressignificar de 15 em 15 segundos. Entendi. Então cada conversa nossa aqui que gera 15 segundos, eu tenho o timer para falar algo, para gerar alguma diferença para você, para as pessoas que estão nos assistindo. Depois dá uma caída e a gente gera de novo um novo conteúdo em 15 segundos. Entendi, cara. Porra, isso é top. Então a gente vai ter vários Cortes. cortes aí, cara. Todos os cortes são 15 segundos a partir de hoje. Em 1 hora são 15 segundos de corte. Isso aí. Dá-lhe short no YouTube. Por isso que tá tendo esse sucesso todo. Só que a maioria não sabe, às vezes corta antes. Tem que ser 15. Tem. 15, cara. 15 segundos. 15. E se a gente fosse aprofundar mais ainda, 15 é igual a 1 mais 5. 1 mais 5 dá 6. Aí agora vai entrar uma coisa um pouco meio profunda. Vamos lá. Deus criou o mundo em quantos dias? 6. No 7º, ele descansou e viu que tudo era bom. Assim está em Gênesis. Essa questão da Bíblia, independente se a pessoa acredita ou não, imperador, sabe o que é interessante? A Bíblia é o maior livro do mundo e o mais vendido. Sim. Ela virou um arquétipo, ela é um livro único. Perfeito. A pessoa mais famosa do mundo inteiro é Jesus Cristo. Sim. Porque todo mundo sabe quem é ele. Sim. Então, o que significa isso pra gente? A gente carrega esse símbolo dentro. Então, 6 significa que o processo foi concluído. Sim. Por isso que Deus fez o mundo em 6 dias. No 7º ele viu que tudo era bom. Então, 15 segundos a dopamina gera para depois no 7º você analisar e subir de novo. Entendi. Então, tudo é uma numerologia, mas não é numerologia como muitos estão acostumados a entender pelo Google. É uma numerologia real que tem um sentido binário dentro da nossa cabeça, a gente pode dizer assim. Cara, e se a gente levar por esse prisma, seja a informática, seja lá o que for, a gente, para existir ela, tem que existir nós. Né? Então, você usou a palavra binário. Beleza. Tipo, foi um termo que a humanidade teve que achar, cada um na sua língua, né, para definir o que a gente é e aplicar em algumas circunstâncias, como na informática. Né? Então, eu digo para a galera aqui, bicho, todo mundo fala de rede social, Instagram, e entre outros TikTok e tudo mais. Para elas existirem, tem que existir essa rede social aqui, o offline, que para quem é velho, como eu, então, tipo, era outra história. Né? A gente saía, se conectava a pessoas, e se naquele 15 segundos você não pegasse o telefone da menina, você estava fudido, você não ia ter 15 segundos de novo. Hoje você tem. Então tem aí aplicativo de 15 segundos que, em vez de ser TikTok para cima, é TikTok para a esquerda ou para a direita, né? Que são as plataformas aí, né, de carnes a delivery. Então você escolhe para a esquerda, para a direita, ou vem até você, ou você vai até a prateleira. Né? Para quem entendeu, dá um match. Então, né, por aí que funciona, mas tudo vem lá da base do Egito. E da onde está isso? Se a gente for recorrer à história, você falou Allan Kardec lá no Egito, você falou Jesus Cristo 2020 e poucos anos aí atrás, e mais atrás ali. De onde é que veio? Se tem essa... Então vamos lá. Allan Kardec é de agora, a gente brinca que é de agora porque está mais nessa geração. Sim. O Egito a gente está para 4.000 anos atrás. Sim. Então basicamente a gente está aí, sei lá, a gente está quase 4.000 anos de informação antes de Allan Kardec. Sim. Tá? E antes do Egito a gente tem ainda algumas origens. A gente tem vários papiros que demonstram que os povos sumerianos, por exemplo, eles já habitavam a Terra. Povos quem? Sumerianos. Sumerianos. Isso. E o que é isso? Eu sou burro, fugiu. Não, são os povos antes dos próprios egípcios. Tem? Tem. Tá porra, eu sou muito burro. O mundo não começou com os egípcios em si.
Independente se as pessoas acreditam em Adão e Eva, ou acreditam no macaco, ou numa explosão, não importa. Tem um início, né? Que foi Deus humanos ali, em algum momento, em algum dado momento. E esses povos sumerianos já faziam pictografias, ou seja, desenhos pequenininhos de geometrias dentro das cavernas. Isso está provado cientificamente. Então eram pessoas que faziam pequenas pictografias. Então tinha o desenho do fogo, o desenho da água, o desenho do trovão. Então eles já estavam se comunicando. Sim. Já existia essa informação. Então eles tinham que caçar, eles tinham que comer. Tinha que ter essa conexão, como você falou, que hoje está muito mais difícil. Sim. Então a gente precisa, na verdade, a indústria e a tecnologia está sendo muito boa, porque está fazendo muita coisa acontecer. Hoje está acontecendo isso tudo por causa da tecnologia. Perfeito. Está tendo uma evolução / involução. Porque ao mesmo tempo a gente está se perdendo das pessoas. Perfeito. Você falou isso, por exemplo, eu tenho 40 anos, a gente é basicamente quase da mesma época. Antigamente, para você conversar com alguém, você tinha que chegar lá na cara de pau e perguntar alguma coisa. Perfeito. Hoje você vai lá pro Google, o que eu falo pra ela? Aí o Google, diga que ela é um avião. Não é assim? Aí vai o cara e fala assim, você é um teco-teco. Exatamente. Porque não tem a comunicação da base. Não tem. E hoje isso tá faltando. E o magnetismo, ele realmente quer te trazer pro conhecimento antigo, que o conhecimento antigo é o mesmo de agora, inclusive será o mesmo do resto da vida. Só que com a evolução da tecnologia. Então a gente pode aproveitar hoje o podcast para passar esse conhecimento para mais pessoas, mas não perdendo esse olho a olho. Eu tenho medo. Do teu olho, irmão, eu tenho pavor. Tenho medo. Não, é porque assim, ó, deixa eu olhar aqui para a câmera agora dela que tá ali gravando também. Ele tem um... Não é que o olho dele é bonito, não é, mas o olhar dele é penetrante. E isso... Eu vou te falar uma coisa. Vou pegar esse gancho aqui. De repente, como você falou, na hora de dedilhar a guitarra lá, as cordas, da fumaça, do gelo seco, enfim, que você tinha essa sensibilidade. Eu nunca fui uma pessoa bonita, mas tinha lá meu charme. Eu sempre fui do rock and roll e não tô aqui puxando o teu saco, nem rasgando a seda pra você. Mas eu tenho uma prima que ela é psicóloga hoje, e eu falava para ela assim, Anne, o nome dela é Anne, o que eu tenho que as mulheres vêm em cima de mim e o que acontece? Ela virou para mim e falou assim, não queira saber, porque o dia que você souber vai estragar. Deixa dessa forma. Beleza, deixei dessa forma ali. Como que eu fazia as minhas paqueras na parada? Era nesse teu olhar aí. Só que se você fizer hoje, na época de hoje, na balada, você se lasca por completo. Mas era esse olhar penetrante. Eu não chegava, eu já falei em outros episódios aqui também, eu não chegava, eu fazia comunicação, marcava a pessoa na comunicação e ficava olhando para ela. Aí ela fazia aquele, sempre, né, mulher, com outra mulher junto e tal, né? Aí eu falava, vê se tá me olhando ainda. Aí a amiga olhava para trás, tá olhando. E aí eu ficava ali, né, cara, olhando, sério. Eu escolhia um alvo só. Ia naquele alvo ali e ficava. Quando virava para trás, eu tava nesse pescoço meio que de lado, meio que levanta a sobrancelha, meio que... E olha, não tira o olho dali, fica. Então a pessoa meio que se sentia incomodada hoje, eu acho que dá para se falar isso. Mas as pessoas vinham até mim, irmão. É, porque na verdade elas não não se sentiam incomodadas com você, Imperador, ao contrário. Você conseguia entrar nelas de uma maneira que ninguém entrava. Por exemplo, chegar ali e falar assim, oi, tudo bem? Quero te dar um beijo. Ou puxar o cabelo. Ou coisas de balada, ou qualquer coisa. Sim. Isso é uma coisa que nenhuma mulher quer. Não, tá doido? Ela quer ser cortejada, ela quer ser seduzida. Tudo tá na base da sedução. Até para vender um produto. Sim. Como é que eu vendo um produto se eu não seduzir? Eu tenho que fazer a pessoa ficar seduzida pelo produto. Homem, mulher, periquito, papagaio, não importa. Sim. E a sedução e tudo tá no olhar e no não verbal. Mais de 90% de tudo que tu reage, tudo que tu faz é para o não verbal. Ou seja, não importa muito esse podcast. O que importa mais é como nós estamos nos portando não verbalmente. Sim. Que é isso que vai atrair o público, é isso que vai atrair você ou vai me atrair e assim por diante. O comercial não é muito do que tá rolando, é como eles colocam os gatilhos certinho. Exato. Então você faz o gatilho pelo olhar. Se o olhar for
penetrante, mas um olhar que traz calma, tranquilidade, sabe? Que traz aproximação, Sim, a pessoa fica impactada, o homem, a mulher, o vendedor de loja. sim. É para várias situações, é isso que é muito incrível. O olhar ele pode gerar várias coisas. Inclusive, até mesmo um policial pode usar um olhar específico para um interrogatório. Top. Você tem vários tipos de olhares. Eu já tive alguns amigos antigos do Rio de Janeiro. Eles eram do batalhão, da BOP. E eu já tive uma situação que eu fiz com eles, que foi exatamente falar com um cara que eles tinham feito um interrogatório. Vou falar de uma maneira meio Tranquila. tranquila. Eles tinham feito interrogatório, só que não estavam. O cara não falava. Então eu consegui falar com esse homem uma vez só. A garota estava morta. E aí, mas consegui tirar a informação. Ou seja, nessa porradaria toda, não deu pra tirar a informação que deu pra tirar falando. Uhum. Mas não foi o que eu falei pra ele. Porque eu perguntei, aonde ela tá? Eles também perguntaram isso. A diferença é que eu perguntei de uma outra forma. Sim. Eu não encostei nele, eu não fiz nada. Eu acho que é isso que falta. Às vezes a gente vai de uma maneira, só que tem outras formas. Sim. É a mesma coisa hoje, se a gente for ver o Imperador. Ficou aquela luta, aquele desespero todo. Lula e Bolsonaro. Um desespero, um desespero. Quem é de esquerda, quem é de direita. Mas veja comigo. A tua vida, a tua mulher, a tua filha, a tua felicidade depende de alguém? Porra nenhuma. Depende de quem, Imperador? De mim. E pronto! Sim. O teu dinheiro depende de quem? De mim? Por isso que eu tô falando, às vezes a gente vive uma guerra. É uma guerra física, é uma guerra de política, é uma guerra mental. É tanta guerra e a gente se perde aonde? Aqui, no não verbal. Eu acho que falta isso, o magnetismo ele volta com isso. É isso que eu ensino, é isso que eu quero doutrinar. Sim, doutrinar, mas não é religião. É doutrinar a mente das pessoas a ressignificar esses problemas e fazer com que elas vejam que a vida é possível realmente ser tranquila, independente de quem está governando. Isso aí é verdade. Eu tava até, não vou citar aqui o nome, mas eu falava pra minha esposa aí o quê? Um papo de que 1 mês e meio, nem isso, uns 20 dias aí, uns 20 dias, sobre aquele rapaz lá, que tem as teorias e tal, enfim. Depois eu te falo em off aqui. E ele falou exatamente assim, gente, vai ter eleição, como já teve várias outras vezes, e aí acontece assim, ó, uma pessoa vai ganhar, ponto final. E eu vou ganhar também. Porque em ano tal, pessoa tal ganhou. E eu também ganhei, eu também venci. Outra eleição, outra pessoa ganhou. Eu também ganhei e também venci. Então o que eu quero mostrar para vocês é assim, ó, exatamente o que você está falando. Faz o seu, porque quanto mais ficar difícil a vida, só aqueles que são bons vão se sustentar. Porque Perfeito. vai cair, a árvore vai ser chacoalhada, vai cair o que não presta e o restante vai ficar. E eu olhei para eles e falei, pô, lembra disso que eu te falei, né? Então, é essa fita aí e o que você está dizendo. Eu acho que tem muita gente te estudando. Tem muita gente te estudando, porque você está me falando muita coisa que eu já vi. E eu acho que essas pessoas vão atrás de você. Ou da técnica que você ensina. Sim, Quantas pessoas ensinam essa mesma técnica sua no Brasil? só eu. Caraca, aí, ó, tá vendo? E esse cara é um brasileiro, apesar de morar na França. Hoje. Depois em off eu te falo, de repente, vai que é aluno seu. Né? E quantos alunos você teve ou tem mundo afora? Na última contagem, a gente tinha passado de 10 mil. Na última contagem. Caraca. Eu tenho alguns HDs, eu vou colocando. Aí a última contagem foi da minha assistente, a Carolina. Aí a gente vai contando quantos tem. De todos esses anos, mais ou menos. Vamos botar uns 9.900, 10 10 mil. mil, redondo. 10 mil pessoas, mais ou menos. Caraca. Isso de aluno, né? Sim. Eu faço as terapias também presenciais. Ah, Já dei vários eventos de oratória para várias pessoas. Então, sem contar isso tudo. Na verdade, Imperador, eu trouxe essa técnica para o Brasil e eu criei muitas técnicas que não existiam por ver a necessidade em mim de ser alguém diferente. Eu sempre me cobrei o seguinte, eu tive um pensamento. Todo mundo vai morrer. sim, Não me interessa o que acontece depois. Vamos esquecer isso. sim. Vamos parar com toda a crença.
O que a gente realmente leva? Eu queria que alguém ficasse e lembrasse de mim por alguma coisa que eu fiz que realmente tivesse feito sentido na vida dela e que por ter feito sentido na vida dela ia fazer sentido na vida de outra pessoa. É uma espécie daquela coisa meio antiga do teu nome, de honrar teu nome. Eu ficava pensando, tá bom, depois do que vai acontecer depois da morte, quando eu morrer eu vejo. Sim. Mas uma coisa é certa, a gente deixa de existir. Esse corpo, o corpo deixa de existir. O que vai acontecer é a crença de cada um. Sim. Mas o que a gente vai levar? E o Fernando Liberal? Quem é ele? Na verdade, o que você iria deixar, né? O que eu vou deixar? Porque as pessoas não se importam muito. Vou deixar um seguro de vida pro meu filho. Não é isso que eu tô perguntando. Não. O que eu realmente vou deixar? As pessoas vão me lembrar de mim como? E eu ficava pensando que dava pra deixar um legado de maneira que pudesse mudar de fato o mundo. E eu sei que eu mudo o mundo, mesmo às vezes eu faço com um aluno ou com uma pessoa, essa pessoa acaba ecoando em casa pro marido, pra mulher, pra filha, melhora o relacionamento, melhora a família, que melhora outra coisa. Então a gente vai fazendo a nossa parte. E eu acredito que com certeza o universo, Deus, eu tenho uma fé muito grande, ele tá ali vendo as pessoas que de fato estão fazendo diferença na vida do outro. É isso que pra mim é o que vale. Eu já fui, como a gente já conversou antes aqui nos bastidores, eu já morei muitos anos da minha vida na comunidade, na favela do Rio de Janeiro, e eu sei o que é comer arroz, salsicha e aquele molho de sachê do miojo. Sei. Esqueci o nome daquilo. Tempero, sei lá. Aquele tempero do miojo. Eu sei o que é comer hoje uma comida muito boa. O que mudou em mim? Sinceramente, nada. Eu sinto falta de comer arroz, feijão e salsicha. Porque eu passei esses anos inteiros, mesmo depois de ter enriquecido, eu passei esses anos inteiros ainda com a mesma cabeça daquele Fernando Liberal, que tocava guitarra e comia arroz com salsicha. Eu comecei a entender que, de fato, o dinheiro ele compra um pequeno momento de felicidade, mas a dopamina cai. Entendi. Então eu vou lá e compro essa pulseira. Que legal! Botei. 15 segundos depois... Aí o que você faz? Bota ele do lado. Você compra um carro. Pô, agora eu tô com o meu carro. No dia seguinte já não é mais a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a gente não entende a cabeça. Então eu comecei a perceber. O dinheiro ele traz 15 segundos de felicidade. Então eu preciso o tempo todo me manter presente para eu me manter feliz. Então basicamente não é o dinheiro. É eu saber que a cada 15 segundos eu vou ter uma motivação de felicidade, uma dopamina, mas vai cair. Então eu tenho que saber como que eu faço quando cair. E é isso que o magnetismo te ensina. Entendi, cara. Isso daí eu falo até para algumas pessoas próximas a mim, né? Eu não enriqueci, né, financeiramente, em moedas falando, mas eu acho que em conhecimento eu tô em evolução. E eu falo para essas pessoas justamente isso. Gente, a alegria durante um dia, um sorriso, né, ou melhor dizendo, uma gargalhada, aquela que não é falsa, mas ela que ela vem com a energia. Cara, se você tiver 1, 2, 3 no dia, tá top. Tá legal. Aí eu atribuo isso à felicidade. Você teve a dopamina, aqueles 15 segundos ali. Fora isso, é batalha, é isso, é aquilo outro, e a gente tenta fazer o contrário. E aí eu falo mesmo, pô, existe coisa melhor, homem, mulher, não interessa, do que você gastar dinheiro? Não tem. Por quê? Dá dopamina. Você vai lá em cima, você sai de uma loja, entra em outra, carro, roupa, sei lá, tipo, viagem, férias, todo mundo fica, né? Quanto tempo você não tira férias? Um papo mais do que 20 anos, você me ganha? Não, você me ganhou. Ganhei. Tem mais de 20 anos que eu não tiro férias. Apesar que nas férias que eu tive há 5 anos atrás, não foi férias, né? Mas... Porque férias, na verdade, não é nem viajar. Isso. Essa é a questão. É isso que eu ia chegar. Férias não é viajar. Férias é você realmente relaxar por completo. Isso. E o problema é que para relaxar por completo, tu tem que se desligar. Isso. E o nosso problema é se desligar. Isso aí. Você falou, por exemplo, de gargalhada. A Ana, que tá aqui, minha namorada, ela tem uma gargalhada, um riso que é muito único. E ela, às vezes, ela ri no escritório dela, eu tô no meu escritório, eu escuto o riso dela, e aquilo me gera uma dopamina, mesmo sem ela tá me vendo.
Sim. Por quê? Porque é sobre isso. Às vezes o mundo inteiro percorre dinheiro, imperador. Sinceramente, eu nunca percorri dinheiro. Só que, pelo fato talvez da vida, de eu ter trazido essa transformação, veio esse componente chamado dinheiro. Só que o que me dá alegria mesmo é essa gargalhada dela. Aí. E isso é muito real. Por quê? Porque uma pulseira, uma roupa, um carro, alguma coisa que a gente compre, é muito bom. Só que acaba rápido. Sim. A gargalhada, quando ela é verdadeira, ela se prolonga mais tempo. Uhum. Por quê? Porque dá uns 15 segundos, ela cai. Só que depois se lembra de novo da gargalhada, ela sobe. Sim. Então você consegue ficar gerando dopamina pela gargalhada da tua filha, da tua mulher, da tua namorada, de alguém. Momentos, né? Momentos. Por isso que não é o dinheiro. Sim. O dinheiro ele compra um momento que vai ser feliz, sim. Só que é essa felicidade que está no abstrato, que é a gargalhada, por exemplo, que é muito maior. Pois é, e aí teve pessoas, hoje mesmo eu vi uns stories ali, não vou citar o nome, mas falava sobre isso ali. E a pessoa dizia assim, pô, o dinheiro compra conforto, segurança, de certa forma uma paz, mas não compra a alegria. E eu olhei e é uma pessoa para lá de bem posicionada, inclusive essa pessoa é um homem, professor em Harvard, fora de direito, e muito bem financeiramente posicionado. E estava no momento de desabafo dele, falando sobre isso, porque todo mundo chega próximo a ele por causa do dinheiro. E ele não vai nessa linha. Ele se conecta a pessoas de outras classes sociais também. Inclusive, depois eu te passo o Insta dele, se é que você não tem. Pedinte que está na rua, ou no sinaleiro, enfim, as balinhas, ou até mesmo de posse de algum entorpecente sendo usado e tudo mais. Ele para, filma, conversa, bate papo, sai da nave espacial que ele tem, porque é uma coleção de naves espaciais que ele tem. Ele sai, bate papo, deixa a pessoa entrar na nave espacial. Então eu olho assim e falo, cara, não é só uma admiração, porque eu não conheço a pessoa para ter essa admiração total ali. Mas é um padrão de comportamento diferente. Sim. Diferente. E isso eu acho legal. E como, né, se aos 30 anos eu não conseguir ficar rico, não é agora que eu vou ficar. Então eu me adapto rápido. Tá beleza, eu tô me satisfazendo com o que eu tenho. Pô, perdi minha casa. Tá bom. Tá show de bola, tá lindo. Mas por quê? Eu preciso tirar o melhor proveito daquilo que eu não tenho. Na verdade, não é do que eu tenho. É do que eu não tenho. Porque, na verdade, o que você tem? Você tem esse relógio, essa roupa, você tem? Não. Uhum. Ela é emprestada. Quando você partir dessa, você vai levar? Não vai. Você vai deixar ela. Para todo mundo ficar, igual você comentou, vou deixar fazer um seguro de vida para meus filhos. Cara, legado. O que você vai deixar? Dinheiro? O que você vai deixar? Você lutou a vida inteira para conquistar alguma coisa, um conforto e tudo mais. Top. Mas o que tu vai deixar de ensinamento para o seu filho? Eu acho que isso tem mais importância, igual você falou. É o mesmo, o que você está falando é exatamente o que Jesus Cristo tentou ensinar. Ele não tinha dinheiro, ele não pregou dinheiro. Sim. Ele era simples. Na verdade, ele não está dizendo para todo mundo assim, galera, vamos ficar aí igual a mim, comendo um pedaço de pão, ou... Não. Ele quis mostrar exatamente esse papo. Que há mais felicidade em dar do que em receber. Sim. Essas são as palavras de Jesus Cristo. De fato, ele nos mostrou que se a gente realmente focar no bem-estar, na sensação, em se preocupar com o outro, todas as outras coisas seriam acrescentadas. É exatamente o que você está falando, o que eu estou falando. É deixar esse legado. É deixar realmente essa sensação de que a pessoa que está do nosso lado está sendo amada. Sim. E o amor não depende de dinheiro. Não. E você mesmo sentir que tu é amado. Essa é a pior parte. Sim. Não pela tua mulher e pela tua filha.
É você se sentir amado. Por quem? Por você. E esse você mais profundo seria Deus. E isso não é nem crença. É como se o universo te amasse e tu sentisse isso. Aí você consegue dar alguma coisa para alguém e perceber, como Jesus Cristo disse, que há mais felicidade em dar do que receber. Quando ele veio para cá, independente da crença de qualquer um, Jesus Cristo é um personagem que, de fato, arqueologicamente, tem todas as comprovações que ele existiu. Sim. Isso para acabar com qualquer tipo de... Ah, esse homem não existiu? Sim, existiu. Ele sofreu aquilo tudo e foi assassinado, vamos colocar dessa maneira, de uma forma tão monstruosa, porque ele só dizia sobre amar. Pois é. Hoje em dia, quando a gente vê os governos, imperador, sabe o que eu penso? Quando a gente se intitula, por exemplo, eu não gosto de fulano X, eu não gosto de fulano Y, eu sou disso, eu sou daquilo. Eu não estou praticando o amar. Não. Porque se eu odeio quem está na minha direita, se eu odeio quem está na minha esquerda, eu não posso ter o amor de Jesus Cristo. Jesus disse, se alguém te der um soco no lado esquerdo, vire e dê o outro. Ele não disse, se a esquerda ganhar, grite com a direita. Se a direita ganhar, grite com a esquerda. Nós estamos extremamente distorcidos. A gente não busca o amor que Cristo falou. E o magnetismo e o que eu prego, num bom sentido de ensinamento, é o amor acima de qualquer coisa. Porque a gritaria, a loucura, só vai piorar aqui dentro. E vai piorar aqui dentro. Sim. E aí o que você deixa depois? Nada. Os governantes continuam governantes. Felizão lá. Porque mesmo o nosso antigo presidente agora, a partir de janeiro, diz pra mim, imperador, independente de qualquer coisa, ele vai ficar bem sim ou não? Claro que vai, financeiramente. Isso. Vai. Acabou. Família dele, ele tá casado? Tá. Os filhos dele são... Tudo de boa. Ele tem um carro bacana? Deve ter. E aí? Tem segurança o resto da vida. Isso, essa é a questão. E a gente? Por que a gente tá lutando contra tanta coisa? Porque no fundo, sabe por que a gente luta, imperador? Porque a gente tá cheio de problema aqui. A gente não se conhece. Então, aquilo que é diferente pra gente, a gente ataca. Sim. Se a direita é diferente, eu ataco. Se a esquerda é diferente, eu ataco. Só que Jesus disse que o caminho estreito, que é o caminho correto. O que é isso? É a gente entender que a gente não pode cair nem pra cá, nem pra cá. A gente tem que ajudar as pessoas a entenderem que são os dois caminhos juntos que se estreitam. Aí a gente tem paz no mundo. Só que não, a gente vive uma briga, uma luta. Não, é porque um é isso, o outro é Y. Exato, ninguém se aceita, né? Ninguém se aceita e o problema é, no fundo, é muito louco isso, né? É. Eu vou para um lado assim, não é nome ou política, nada disso que eu não vou citar. Mas vê comigo se o meu pensamento ele tá correto. Aquele que critica o presidente que ganhou as eleições atualmente, o que ganhou, chama ele provavelmente de ladrão. Então essa é a lacuna. Sim. O outro é chamado de ditador, não é assim? É. Até porque são os dois, né? São sempre alguma coisa para recriminar. Aí as pessoas chamam o que ganhou de ladrão. Só que a pergunta é, você já roubou alguma vez? Não me responda. Para todo o público que está assistindo, a primeira coisa é, não, nunca roubei. Então eu vou melhorar a pergunta. Já Olhando entendi. para a câmera. Agora pega. Olha o olhar que eu tenho medo, olha lá. É isso. Para você que está olhando para a câmera agora. Você coloca tudo no imposto de renda? Ou alguma coisa passa? Quando nós fazemos isso, nós também de alguma maneira estamos ludibriando o sistema. O que eu quero dizer com isso? Quem sou eu para chamar alguém de ladrão? Sim. Ponto 1. Vamos ver para o outro lado agora. O outro lado é porque é um ditador. Quantas vezes na vida tu já quis socar alguém? Uma porrada. Muitas. Ainda agora, né? Fala. Nossa senhora. Queria socar esse bichinho aqui, tadinho. Não tá fazendo nada aqui. O Ted grande. Lembra do Ted? Uxi. É o Ted, né? O Ted grande. Como é que ele acertou o nome?
Não, o TED? É o TED, né? Então, é o TED mesmo. É o TED Chama ele mesmo? de TED. É? Também TED. Então, assim, se tu tem vontade, ou se já teve vontade de socar a cara de alguém, você também tem uma veiazinha meio maléfica, né? Porque até onde eu lembro, Jesus Cristo nunca teve vontade de socar ninguém. Onde que eu quero chegar com isso tudo, imperador? Que nós somos falhos e somos farinhas do mesmo saco. O que eu quero que todo mundo entenda? Que a gente precisa de amor, de magnetismo, de união e desse entendimento. Aí a gente não vai ter um Brasil melhor, a gente vai ter um mundo melhor. Sim. Essa é a questão, essa união que vai fazer realmente a força do mundo inteiro mudar, a frequência, a vibração mudar. E é isso que eu acredito, com todos esses anos de estudos, que falta uma alquimia aí dessa mudança. Um dos meus maiores sonhos era ter o Lula e o Bolsonaro um do lado do outro. Eu ia fazer assim, ó. Eu ia apagar os dois iam abrir os olhos e iam falar: opa, tudo bem? Teu nome é? Eu sou Jair. Opa, Jair, sou o Lula, como é que você tá? Tudo bem? Tudo. Cara, o que a gente tá fazendo aqui? Sabe? E eles se tornariam amigos. Sim. É uma brincadeira, eu sei que isso não é possível dessa maneira, apesar que eu conseguiria fazer. Mas teria que passar por todo mundo, né? Teria que se encontrar todo mundo. Deus, tá doido. Então, brincadeiras à parte, se nós tivéssemos isso, a gente teria realmente um mundo diferente. E eu acho que como é difícil isso acontecer no planeta, globalmente falando, vamos fazer a nossa parte cada um, que a gente já modifica a vibração e a frequência, e com certeza lá em cima vai estar olhando pra gente e vai estar vendo. Realmente eles estão fazendo diferença. Não, isso é fato, né? Você puxou o assunto ali, dois assuntos bem polêmicos, né? Que é a parte da política e a parte de religião, né? Respeitando a crença de cada um. Sim. Mas falando de Jesus, ou de Deus, né? Enfim, acaba que todas as religiões seguem o mesmo caminho, porém com o nome das entidades diferentes. Então, vamos lá. Se eu muito não me engano, ou salvo engano, amai o próximo como a ti mesmo. Isso aí é um dos mandamentos. Um dos mandamentos. O que ele está dizendo com isso? Você em primeiro lugar. Perfeito. Você se ame para Perfeito. você amar o próximo. Olha o que eu te falo. Então, eu costumo dizer assim, quem acompanhou os áureos tempos de Fórmula 1, onde tinha Ayrton Senna, né, e tinha lá o pódio, eu costumo botar assim, as pessoas que estão próximas de mim. Né? Então, primeiro lugar, eu. Segundo lugar, eu também. Se a pessoa começar a merecer, ela está em terceiro. Se não começar a merecer, ela vai ter que fazer muitos treinos para poder chegar a uma pole position e aí poder estar concorrendo a esse pódio. Cabeça de Ayrton Senna isso aí. De Ayrton Senna, exatamente. Porque se eu não me colocar dessa forma, eu não consigo te amar, porque eu não me amo. Se aquela famosa história, né? Poxa, como é que você está por dentro? Você arruma sua cama, você não arruma, você se arruma, você não se arruma. Como que você se mostra para as pessoas, né? No caso do Fernando aqui, se mostra muito bem. Porque olha só, a pinta do galã. É assim, é top. A pinta do largado. Tênis, bermuda, todo zoado. Então, assim, isso é muito verdade, tudo o que você disse. Quando fala, né, do estreitar, é que todo mundo deturpa muita coisa, né? Então, talvez até a gente aqui na nossa interpretação, a interpretação que você teve, do que você estudou, do que você leu, né, aos longos 40 da vida, assim como eu, como cada um que está vendo, tem as suas interpretações do texto, né? Então, mas a minha é a sua interpretação, é idêntica. Então, o estreitar é você estar andando, não é estreitar os laços, é você andar no meio, porque não é nem para, aí não é político, nem para a esquerda, Isso. nem para a direita. Perfeito. É você andar no meio. E por que não posso pegar na sua mão, pegar na mão do outro? Cara, vamos caminhar aqui. É isso aí. Porque você já viu que para aquele lado tá dando ruim. Se for para trás, ninguém anda. É para frente. Mas, cara, vamos andar aqui na linha. Se tombar para um lado, dá ruim. Eu já vi isso aqui acontecer. E é mesmerismo? Mesmerismo vem do Mesmer, que Mesmer, foi um isso. médico austríaco, Franz Anton Mesmer. Ele pegou o magnetismo e conseguiu decodificar. Então, em 1800, ele conseguiu fazer essa decodificação e começou a entender, peraí, ele viu um padre exorcizando. E ele fez assim, eu consigo fazer isso aí.
mas sem fazer isso aí. Sim, Entendeu, né? sim, sim. E ele conseguiu realmente ajudar pessoas que acabavam tendo algumas histerias. Depois veio um médico muito famoso, Jean-Martin Charcot, que foi um médico que estudou, que tinha um hospital psiquiátrico em Salpêtrière, na França. Eu fiz até uma matéria lá na França, em Salpêtrière também. Eu entrei meio escondido nesse hospital porque não podia. E eu consegui entrar lá, fiz um negócio lá que foi bem bacana. Famoso carioca. Aí, desculpa, né? Aí realmente não tinha como. Se alguém tivesse dúvida de onde eu vim, Não tem jeito. o cara barrou a gente na entrada. E aí, como eu precisava muito entrar, eu entrei escondido mesmo. Olha aí, olha o jeitinho, né? Eu fiz algo errado. Mas foi muito importante. Era um hospital psiquiátrico onde tinha muitas mulheres histéricas na época. Então ele fazia vários experimentos de magnetismo, de hipnose com essas mulheres. Se não desse certo. É. Eram consideradas histéricas, né, e loucas da época. Sim. E eles conseguiam entender que às vezes gritos não era porque tinha demônio dentro. É porque tinha alguma coisa presa na pessoa, como por exemplo um estresse muito grande, que não saía. E aí, dependendo do que tu fazia, poderia sair num grito, numa catarse. E quem é que usa isso hoje em dia? Quem? 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 Raimundo Donato. Bem boa. Essa aqui é bem muito antiga, né? Quem usa isso hoje? Muitos pastores. Sim. Então, eu já ensinei praticamente quase todos os pastores que estão na televisão. Então, os famosos, não vou citar o nome, mas estão na Record, na Rede TV, já tiveram ensinamentos comigo. Entendi. E por que eles tiveram ensinamentos comigo, tendo em vista que se tudo era o Espírito Santo? Na verdade, é muita técnica, só que é técnica fechada. Sim. Então, quem detém do poder consegue, quem não detém não consegue. Sim. Eu tenho conhecimento para ensinar as pessoas a libertar no bom sentido. Não importa quem ela seja, não vai ficar passando perrengue por causa disso. Quer libertação? Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo e vamos tirar isso. Então, aquilo que eu falei, uma ansiedade, um medo, uma fobia, algum trauma que está preso e deixa você não evoluir. Às vezes você pode evoluir mais. Às vezes você pode ganhar mais dinheiro sim do que está ganhando, porque tem uma coisa aqui que está te bloqueando. E essa coisa está presa em você. Mas não é demônio, não é nada disso. É você mesmo. É aquilo que você falou. Você não está notando alguma coisa em você. E é normal, porque não é tão fácil a gente olhar tudo na gente mesmo. E é aquilo que você falou. Primeiro eu e depois outra pessoa. Para mim é o mesmo pensamento, é perfeito. Porque quando você olha muito, você olha para você. Você olha de novo para você e fala, ih, caramba, acabei não olhando coisas que eu não via. Ah, agora que eu me entendi. Agora sim você olha para outra. Por isso que fazer com o outro aquilo que você quer que faça com você, então primeiro você tem que ver o que você quer que faça com você mesmo. Sim. Esse mandamento da época foi justamente para que os hebreus pudessem ter esse entendimento que na época não tinha e hoje muitos ainda não têm. Sim. Eu acho que, na verdade, acho não. É só percepção. Só ver, tá escrachado aí. O planeta em si, vou fazer aqui, se me permite, até uma viagem na maionese. Você comentou do Egito, 4.000 e poucos, 5.000 e poucos anos atrás ali. É do povo, como é que era? O quê? Sumerianos. Sumerianos. Antes deve ter tido alguns outros, né? Sim. Beleza. Tem fenício, sumeriano, hitita. Cara, eu lembro de um jogo jogo da Microsoft, se eu não estou enganado, chamado Empire State. Então, e tinha uns povos assim mesmo, você escolhia, era um RPG de luta, enfim. Tem muitos povos fenícios. Cara, fenícios tinha mesmo. E fenícios, hititas, caldeus. Não, Empire State não. Aedes Empires. Cananeus. Eu acho que tinha também. Todos esses povos, eles são extremamente antigos. Sim. Então você vê, eu escutei, já falei isso em outros pods também, de um professor meu, antigo pra caramba, que dizia assim, cara, eu não acredito em alienígena, mas que eles existem. E essa frase, até hoje, isso falando de 6ª série da nossa época, quanto tempo faz isso? Muitos anos. E isso nunca mais eu esqueci. Então eu vejo assim, ó, lembrando o que você fez até de gesto, que foi esse gesto aqui, né? Referente à tecnologia subindo. Cara, se lá atrás que não existia tecnologia, talvez a tecnologia da época fosse pedra e alguma
tinta de alguma planta, enfim, mas alguma inteligência, mesmo que superficial, para fazer algum desenhozinho, teve que ter. E de onde é que veio isso? Não sei. Mas para onde que a humanidade está caminhando? Porque desconexo, nós já estamos. Desconectados de seres humanos, já estamos. Cada vez mais conectados a máquinas. Então, vou viajar na maionese. Será que esse meu professor não estava certo? E ele estava dizendo, eles existem. Porque na verdade a frase é essa. Ele acredita sim. E ponto. Nos extraterrestres. Agora, será que não é o Fernando Liberal que teve contato, aspas, com os extraterrestres, teve informação específica ao qual levou o Fernando, seja dormindo, seja lá o que for, lá para trás, pegou o insight e ele como se tivesse viajado no tempo. Olha a piração que eu tô tendo. Não é bem uma piração, né? Então eu tô entendendo? É, sim. Na verdade, assim, vamos lá. Voltando lá pro Egito, para as pirâmides, por exemplo. Quem fez as pirâmides do Egito? Cara, eu não sei, mas assim, bicho humano não foi nem É fudendo. uma pergunta que... É a pergunta de milhões. Sim, Tem teorias, sim. mas a gente não tinha guindaste. Cada pedra, cada bloco de uma pirâmide tem bloco de mais de 1 tonelada. Me fala como que o bloco de mais de 1 tonelada coloca lá em cima no topo das nuvens sem maquinário? Ah, não sei. Ah, porque tinha um maquinário. Não, eu quero um maquinário que faça aquilo. Essa é a pergunta de milhões, que nos dá uma suposição que possivelmente alguma outra inteligência Sim, pode ser chamada de extraterrestre, pode ser chamada de inteligência celestial, angelical, qualquer nome que quiser dar. sim. Alguma coisa fez. Claro que vai ter gente escrevendo aqui, não, isso aí tinha um guindaste dessa forma que eles construíram, Cadê? mas a gente já tem registro que é bem difícil. Uma propulsão desse tamanho. Sim, Agora vamos esquecer a construção. Vamos colocar lá dentro da pirâmide. A pirâmide de Quéops, por exemplo, no Egito, quando você vai lá dentro, perto da tumba, se você faz assim, ha, ele ecoa, ha, 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 e vai fazendo todas as frequências que existem cacete. Isso eu não dentro da sabia. pirâmide. Como que alguém, há 4.500 anos atrás, pegou o notebook e fez assim, ó, aqui, faz aqui. Não existe isso. Sim, Alguma inteligência muito acima tinha que ter feito aquilo. Não podemos afirmar o que é. Sim, nem eu vou afirmar. O que eu tenho certeza é, de fato, as pessoas perguntam assim, nossa, você tem muito conhecimento e tem 40 anos. Sim, é muito conhecimento para pouca idade que eu tenho. Mas muitas coisas foram percepções extrasensoriais que a gente chama. A gente tem várias percepções extrasensoriais. Algumas pessoas elas atingem esse nível. Eu consegui atingir alguns níveis, como intuição, clarividência, clareaudiência, que eu consigo perceber coisas e vou lá e faço. E vejo, funcionou. Uma coisa que eu percebi que deu um clique do nada. Então eu acho que o teu pensamento ele não é um pensamento muito louco. Eu acho que é um pensamento bem FL, bem Fernando Liberal. é bem isso aí. E poderia falar aqui, né, por muito mais ali, eu digo ainda assim, ó, assim como FL, porra, gostei disso. Ficou padrão. Melhor do que Fernando Liberal, ficou top isso Mais aí. rápido, né? Ó, FL. FL. Assim como o Fernando Liberal tá falando aqui, pra quem não sabe quem é Fernando Liberal, é esse cara aqui do meu lado. Então, cara, a gente tá falando disso daqui, mas vamos lá um pouquinho. Pra vocês que estão vendo aqui, é o seguinte: a visão real sem ficar enrolando, sem pensar muito em palavras aqui a serem ditas. Indústria do cinema, Hollywood e na Índia, se eu não estou enganado, Bollywood, ou alguma coisa parecida com isso. Me diz ali, como que quem acompanhou a década de 80, De Volta para o Futuro? Nossa, como eu amava esse filme. Nossa, eu era retardado nesse filme Não, você também. não tá entendendo. De 4.007. Eu sei as falas. Cara, vamos em outro filme aí, né? Não lembro o diretor, desculpe, mas Guerra nas Estrelas, Star Wars. Cara, Nossa. aí vamos mais atrás ainda, vamos
Os ladrões lá, por exemplo, um casal lá, eu esqueci. Bonnie e Clyde. Essa aí já é 70, né? É, Bonnie e Clyde. Sim. é. Então, cara, veja só. O que eu faço analogia, né, com o Fernando Liberal aqui e os diretores de cinema, a indústria do cinema no geral, né? Que todas essas pessoas têm algum tipo de informação privilegiada. E eles têm, porque não faz sentido algum alguém pensar, viajar na maionese, usar de algum tipo de entorpecente para pensar num sabre azul, vermelho e que hoje existe. Hoje existe. Então, não é um neon, é o laser. Então, o laser que é capaz de encostar um no outro e como? Ele só ainda não está, e eu acredito nisso, das informações de pesquisa que eu tenho, limitado a esse tamanho, vamos assim dizer, como era lá. Então, se você ligou o laser, ele explode e vai fora. Ok. Mas deve ter uma tecnologia que limite essa situação, falando de Star Wars. Naves espaciais, o cara fumou, injetou, usou o quê? Para aquelas naves lá, enfim, Bonnie e Clyde. Cara, olha o que está acontecendo mundo afora. Casais se unindo, fazendo um monte de besteira e tal, papá. E de onde que saiu essas informações? Entende? É mais uma viagem na maionese que eu me pego assim, cara. Ó, você citou Guerra nas Estrelas. Não, De Volta pro Futuro é mais foda ainda. É muito mais foda. Mas vamos lá. Guerra nas Estrelas, a gente tem o Jedi, Sim, o Luke Skywalker, que é o personagem principal lá. perfeito. Depois ele descobre que é o pai dele, aquela coisa Isso. toda. Só que o Luke Skywalker, o que os Jedi têm, que são os únicos que têm? Eles têm a força. Força. E o que é a força? Aí, ó. Quando você colocar o vídeo, eu fazendo aquele que eu te mandei Mandou, hoje, aham. Sim. dá pra perceber aquilo que eu faço é exatamente o que um Jedi na ficção Sim. faz. Só que, é claro, ali a gente tem efeito especial, a gente tem toda aquela coisa de Hollywood. Sim. Na vida real, existe algo muito parecido, mas sem o efeito especial. E o que traduz em quê? Em mudança, em transformação. Então, um filme como De Volta para o Futuro, Guerra nas Estrelas, enfim, todos esses filmes do passado, eles estão traduzindo muitas coisas hoje. Por exemplo, De Volta para o Futuro, olha o carro do Tesla. Sim. Isso que eu ia falar. Eu ia fazer essa analogia. É a mesma coisa. McLaren. Elon Musk. Não, mas o carro era McLaren. Sim, O carro do De Volta para o Futuro era um nome que eu esqueci. sim. Mas onde eu vou puxar assim, ó? A gente citou aqui alguns nomes, Allan Kardec, Jesus, por várias formas, né? Vou chamar de, aspas, entidades. Não estou falando nada espiritual, nada do tipo, somente nomes, né? Quem me garante que esse bilionário, multibilionário Elon Musk não é um desses que se encarnaram de novo? Ou se não é até uma força de inteligência superior, não está aqui para mostrar para a gente para onde a humanidade tem que seguir para encontrar com essa galera. Enfim, mas tudo isso eu percebo do seguinte: ontem eu aprendi uma paradinha, eu não lembro os nomes técnicos, mas que a gente já viu em muitos outros filmes. A exemplo, Piratas do Caribe. Tem algumas cenas que o navio lá tá a visão em primeiro plano, né? Sei lá, esqueci o nome do personagem lá principal. Jack Sparrow. Jack Sparrow. A visão dele, ele tá vendo um barco voando fora do mar. Cara, e ontem eu aprendi através de um canal do YouTube o que isso é. Uma ilusão de ótica devido às luzes, à temperatura de um ângulo do ar, com a temperatura subindo da água e tal, papá, que daí faz não sei o que no teu cérebro, enfim, faz um bololô. E você tem essa noção, essa percepção com a distância que você tá. Eu fiquei pensando assim nessa minha situação que eu acabei de falar de Hollywood. Eu falei, meu irmão, tá explicado porque os caras têm dinheiro pra cacete, porque os caras têm que estudar muito. Mas também não faz sentido. Não faz sentido. Hoje tem muita informação. Como você falou, jovem ainda como somos, apesar das brincadeiras e tudo mais, mas somos jovens senhores. Somos jovens. Jovens senhores. Então, a gente já tem bastante informação. Mas se a gente fosse ter que produzir um filme desse, com toda a riqueza de detalhes,
na minha concepção, tá? É como esses que eu citei. Guerra nas Estrelas, De Volta para o Futuro. Quanto tempo a gente tinha que estudar para chegar nessa riqueza de detalhes? Não dava uma vida. Não dava. Não dá. Ah, um monte de gente. Mesmo assim, para você compilar tudo e produzir um filme, não é assim que funciona. Aí é que entra a minha percepção de tem alguma coisa por trás disso. E que eu acredito que o FL saiba. Você tem essa informação privilegiada. Com certeza tem, porque não é fácil assim não. O negócio é diferente. Cara, mas tudo através do magnetismo e da fascinação, fisicamente, a gente consegue ou não curar. A palavra curar, a gente tem a preocupação no Brasil em falar, porque, segundo o código, só quem cura é médico. Mas a gente costuma dizer, a Ana, a gente costuma muito falar que se a pessoa não tem mais o problema, ela está Curado. Isso, sem um problema mais. Ela está sem um problema mais, exatamente. Ela está livre. Então, o magnetismo ele consegue mexer aonde está o problema. Eu não quero saber do porquê você tem esse problema. Então vamos lá. Muitas terapias tradicionais, elas vão cavucar para ver qual é a questão, o que aconteceu. Então, por exemplo, hoje o imperador de repente está com problema X porque no passado ele foi abusado pelo pai dele. Então vamos tentar identificar, mas por que houve o abuso? Sabe essas coisas? Sim. Não, o magnetismo ele se importa de entender o seguinte. Ele foi abusado. Pronto, vamos resolver. Sim. Chega. Sim. Primeiro, vai deixar de ter sido abusado? Não. Então temos que resolver. Eu sou o pessoal brinca comigo, né? Tem uma live minha, algumas frases minhas que é resolve. Não tem jeito, resolve. Ah, tá sem dinheiro, resolve. Ai, tô com dor, resolve. Tô com problema, resolve. Porque se a gente não resolver, quem vai resolver? Então, basicamente, o magnetismo ele vai entrar nesse cérebro entérico, tem uns 500 bilhões de neurônios, vai mudar o caminho neural daquela situação, o trauma, a ansiedade, o estresse, aquele problema, e vai endereçar para tua mente outro comando. Aí, essa mente vai mudar o padrão neurologicamente e você não tem mais aquela questão. Então, você tá livre daquilo. Entendi. E é perpétuo. Sim. Porque a gente vai no núcleo. O magnetismo é não verbal. Ele vai no núcleo. Ele quer ir aonde está o centro das coisas. Não é superficial. Não seria uma forma... Cara, essa palavra me enrosca a língua para falar. Procrastinação não. Como é que é? Procrastinação. 2 R, né? No pro e no cras. Né? Procrastinação. Pois é. Procrastinação. Será que isso que você falou ali, saber o foco e saber o problema, as pessoas não ficam, ai, mas onde é que é? Não é uma forma de procrastinar também a solução daquele Perfeito. problema? Ai, porque eu tô cheio de coisa, né? Meu pai, minha mãe, nossa, eu vim de uma família. E aí? Foda-se. Resolve. Resolve. Então, se a gente tiver a mentalidade magnética, resolve. Só que eu sei que só falar, imperador, é assim, falar papagaio fala. Sim. Então a gente tem que entender a técnica na prática pra gente fazer com a gente mesmo e falar assim, pô, se resolver, pior de tudo. Agora eu tô dormindo. Caramba, agora eu me olho no espelho e me vejo diferente. Porque a autoestima, muitas pessoas acham que tem a ver com a beleza, que é a estética de que... Porque a estética basicamente foi colocada por um padrão, né? Perfeito. Então tem um padrão. Perfeito. Então, se eu vou pensar, hoje eu não vejo mais televisão, né? Mas, por exemplo, época da novela. Eu era aquele de ver novela, década de 90, eu, minha mãe, novela da Globo, a gente ficava vendo aquelas Sim. coisas. Não tinha série, né? Não tinha nada, Não tinha, né? só tinha essa novela. Só as novelas. Isso aí. Então, quando a gente vê aquelas novelas, aí tinha um padrão ali de homem. Então, cabelo pro lado. Todo mundo botava o cabelo pro lado. Sim. Então, hoje em dia eu não sei como é que tá o padrão. Mas o que eu entendi? A gente precisa ser a gente como a gente quer, não pensando se vai ser o padrão para o outro. E automaticamente a gente vai virar padrão para todo mundo. Perfeito. Foi o que você falou de mim. Você falou assim, nossa, eu vi ali que alguns alunos seus, né, acabam te imitando. Sim. Por quê? Porque tu se torna um padrão. Então as pessoas querem fazer aquilo, mas tinham medo de fazer. Sim. Sei lá, deixar barba, de botar alguma coisa. Não importa.
E é isso que é. Você tem que fazer aquilo que faz você se sentir bem, mas sabendo que vem de você aquilo e não de outro. Exato. E hoje a gente tem uma confusão, né? Por quê? Porque a gente é bombardeado pela mídia dizendo, não, isso aqui é bonito, isso aqui é feio. Sim. Pô, mas eu acho que o feio é bonito. Uhum. Aí você não faz porque vão falar alguma coisa. Perfeito. Então, o magnetismo ele quebra essa crença limitante que a gente tem. E o fato é, imperador, quando tu quebra isso aqui, gera um efeito borboleta. O efeito borboleta é assim. O efeito diz, um bater de asas de uma borboleta no Brasil provoca um furacão no Texas. O que essa metáfora quer dizer? Que uma mudança aqui agora nesse podcast vai bater uma asa, ou seja, a pessoa vai ouvir, depois outra pessoa vai ouvir, e a gente está mudando lacunas de várias pessoas por causa do podcast. Ou seja, esse bater de asas aqui vai estar influenciando pessoas de vários estados, de vários lugares. E vai ter gente, de repente, que vai estar... Até hoje a gente pode estar evitando um suicídio. Sim. Com a pessoa escutando esse podcast pelo que tu tá falando. Sim. Provavelmente por alguma coisa que eu tô falando. Isso é um efeito borboleta. Nós falamos com um objetivo e Deus ele consegue mecanizar para que seja expandido de outras formas. E isso é lindo. Com certeza. Com certeza. E foi, já que você puxou a palavra podcast, foi uma das formas que eu quis de iniciar o podcast. Isso há quase 3 anos atrás. Porque eu tinha necessidade de, primeiro, ter esse canhão próximo à minha boca para eu poder ter voz. Então, e as pessoas que estão ouvindo a gente, aquela famosa história, né? Por que a gente tem 2 ouvidos e uma boca? Para ouvir mais e falar menos. Como eu não consigo escutar ninguém, porque eu falo pra cacete, então vai que eu tô falando alguma coisa, trazendo pessoas aqui como o Fernando Liberal para trocar essa ideia. E sim, isso eu falei, eu acho que em 2 episódios. A gente pode sim, por 5, 15 segundos, tá salvando a vida de alguém, sim. Isso é muito verdade. Com certeza. Isso é muito verdade. E aí me diz assim, cara... Não só a gente, Ted também. Na verdade, tudo, né? Tudo. Tudo que você vê tá podendo te resgatar de algum pensamento negativo, vou chamar assim. Eu vou te falar, imperador, parece brincadeira, né? Se a gente for analisar assim, nossa, a gente tá falando aqui do podcast e aí a gente, e eu falei aqui do TED, né? A gente sabe que o TED, ele não tem neurônio. Como ele não tem neurônio, ele não vai gerar uma inteligência. Sendo que é tão impressionante Sim. que esse bichinho aqui, todo mundo tá vendo aí? Olha o bichinho. Pode resgatar muita gente. Ele resgata, sabe por quê? Ele resgata porque ele traduz apego. Quem, quando era criança, não tinha algum apego de algum bonequinho? Ele traduz amor. E mesmo sem neurônio, ele tem uma pupila bem dilatada. Sim. E isso aqui, ele é muito proposital dos bonecos, muitas pessoas não sabem. Porque nós aumentamos a pupila de propósito para estar mais conectado com as pessoas. Eu faço isso, eu aumento minha pupila em vários momentos quando eu quero, mais ainda propositalmente. E esse bonequinho, como ele tá com a pupila bem aumentada, ele já veio assim. O que significa isso? Significa que um bonequinho desse, ele realmente pode e certamente está salvando vidas no teu programa. E isso é muito bonito. Por quê? Porque é muito mais do que simplesmente a gente conversar e falar. É a gente mudar a vida das pessoas, mesmo aquelas que a gente nunca vai saber. Isso é muito verdade, cara. Você vê, né, como por mais que... Casa de ferreiro, espeto de pau. A famosa frase é essa, né? Por mais que a gente tenha conhecimento e estudo, é um detalhezinho que ele foi lá na pupila do boneco, daqui do TED, ou seja lá qual fosse o boneco, que a sua grande maioria são assim mesmo, Isso. Ninguém tem a pupila fechadinha, tudo bem sempre dilatada. assim, dilatadinha. Fecha ali pra galera poder ter uma ideia. Caneca da Econ, vai fechando lá. Puxa lá na pupila dele.
Tem a pupila um pouco mais escura, né? É, mas ó, dá pra ver aqui, ó. É todo praticamente uma pupila inteira. Tá bem ali. Então, o que que acontece nessa pegada? Volta para nós aí na geral. O que que acontece nessa pegada? A gente acaba perdendo essa conexão com as pequenas coisas que estão à nossa volta. Exato. Então, se não fosse o Fernando aqui nesse exato momento me chamar a atenção para esse detalhe, cara, eu ia morrer e não ia ter percebido, mesmo sabendo que existe. Viu, Ted? Aí, ó. Tá vendo, Ted? Você tem um apego aqui, ó. E esse daí vai ficar para nós aí essa informação eternizada aqui, trazida pelo Fernando. Fernando, eu vou te agradecer imensamente por você ter vindo aqui, né? Aceito o nosso convite. Eu sim, você não sabe disso, a galera vai saber. Alguns sabem, né, que acompanham. Eu quero e vou lhe convidar outras vezes para vir aqui, porque você sabe que podcast ele tem um formato chamado MesaCast, né? Bota uma mesa no meio, televisão no fundo, e a gente troca aquela ideia e tal, e eu quis quebrar um pouco essa parada ali. E logo na sequência que veio essa minha mudança, por mais que eu não seja ninguém, porque os maiores, né, dos pods aí, Flow, Igor, Monark e tudo mais, é onde tem a notoriedade, né? Então, eu modifiquei para essa situação e eles vieram com a situação que rolaram lá na empresa deles, com os famosos co-hosts. Então, eu quero fazer mais uma coisa diferente aqui, mesmo não tendo essa notoriedade que eles têm. Eu quero convidar você, mais uma pessoa e mais outra pessoa, para a gente trocar uma ideia e fazer meio que um debate de tudo junto. Então, isso eu estou dizendo aqui para você, que não foi a primeira nem a última vez por nós. Não foi. Por nós eu quero trazer mais vezes aqui. Então, o convite está feito a você, tá? Se a Ana quiser vir junto também, que venha, pode vir. Para quem não sabe, a Ana está escondida aqui, é a namorada, então, do Fernando. Vai dar uma olhadinha lá. Cadê? Puxa a Ana aqui. Opa, puxou a produção. A Ana aí, ó. Essa é a Ana. Então, volta para nós lá. Então, imensamente agradecido, porque o que nós mais temos nessa vida, aliás, o que nós menos temos nessa vida é tempo. O tempo é a moeda mais cara que existe no planeta. Então, eu me sinto muito grato de você ter cedido o seu tempo, não para mim, mas para a galera que vai estar vendo e talvez para aquele que possa ter sido ajudado de alguma forma. Estou errado? Não, não tá errado não. E eu vou acrescentar um ponto a mais. Eu vou acrescentar um ponto a mais do que você falou, Imperador. Você disse que não tem tanta notoriedade, obviamente, colocando como um Flow, né, o Monark, o Sim. Vênus Podcast e todo esse pessoal. Mas eu não enxergo bem assim. Na verdade, a notoriedade, ela tá altíssima, porque o Deus que eu acredito e tenho certeza que existe, tá anotando o que você tá fazendo. Ah, sim. O TED tá aqui para salvar vidas, de alguma maneira. Você tá aqui para salvar vidas. Então, talvez pro mundo em geral, a sua notoriedade pode estar baixa, mas para Deus, a sua notoriedade é a mais alta possível. Ah, bom, aí eu gostei, hein, gente. Aí ficou bonito o negócio. Ó. Então, galera, é o seguinte. Vou pedir aqui pro Fernando falar as redes sociais dele, passar o WhatsApp dele, passar o endereço onde é a conta bancária, a senha do cartão Black, enfim. Passa aqui então, Fernando, para a galera poder ver, poder te escutar, lembrando que a gente também está no Spotify. Tá ótimo. Bom, minha rede social basicamente é o Instagram, é @FernandoLiberalOficial. Lá dá para ver todos os meus vídeos, todas as informações. A gente vai estar abrindo o canal do YouTube agora também com bastante vídeo, bastante informação nova, principalmente agora em 2023, então é só acompanhar lá. Porra, show de bola então, gente. Se você que acabou de consumir esse conteúdo de peso e não deu um joinha e nem se inscreveu no canal, esse é o momento que você tem para fazer. Então, dá aquele joinha, se inscreve no canal, que a gente fica feliz e aquele pãozinho com manteiga pode evoluir para um presunto, para um queijo e aí vai seguindo, né?
Galera, muito obrigado. Os patrocinadores estão aqui atrás. Eu não falo mais. É isso. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fica Imperador. com Deus. Obrigado. Obrigado, Ana. Valeu. Obrigado, tchau.